O Energy Channel está cobrindo aqui o evento da AME, o evento que todo ano marca final do ano com um grande evento. E aqui ao nosso lado, João. E aí, João? Como é que você está? Fala, querido. Tudo bem? Beleza? Tudo ótimo. João, quando a gente olha para o cenário como um todo e olha para um grande evento desse aqui, e a virada do ano é muito importante para esse evento aqui, para marcar o ano. E aí a gente olha assim, quais são as principais inovações que a AME trouxe hoje para o setor, para o mercado de energia, com a sua tecnologia? Eu acho que a nossa questão, a gente está muito linkado com essa questão da educação para o mercado de energia, né? A gente acha que a gente está num processo de abertura e esse processo ele requer com que os consumidores, as pessoas que usam a energia, eles conheçam como que funciona esse mercado, quanto que custa, como que consome, qual que é o nível de qualidade. E a missão da AME é reduzir essas assimetrias, né? Ou seja, a assimetria de quem tem muita informação, de quem tem pouca informação, para poder equilibrar tudo isso. Então, eu acho que dentro dessa função que a AME tem em relação à assimetria, a gente faz esse evento aqui anualmente para cumprir esse papel, o papel de conseguir avançar com essa questão da educação, para que as pessoas tenham conhecimento e possam tomar decisões com mais qualidade em relação ao consumo de energia, né, nos 3 pilares mais importantes que tem, que é a segurança, é o custo e a sustentabilidade, para garantir que você consuma, que você gaste energia, mas sem destruir o mundo. Então, eu acho que essa jornada é uma jornada importante e que nós estamos nessa fase, que é a fase de promover a educação para que as pessoas possam tomar essa decisão com mais qualidade, fazendo assim com que reduza a assimetria. E aí, desta forma, os produtos que a AME tem, os serviços que ela presta, ele se sobressai, porque a gente está posicionado em um lugar onde a gente tem dificuldade de achar outras pessoas na mesma posição. Olhando para as tecnologias tradicionais do setor, como que a tecnologia da AME se diferencia? Porque a tecnologia da AME ela é um produto, um serviço que ela está feito para atender 90 milhões de clientes, ou seja, todo o mercado. Ela não tem uma barreira de entrada e ela se caracteriza por garantir que tenha uma relação justa e que seja igualitária. Para você ter uma ideia, o mercado de energia ele fatura mais ou menos 300 bilhões por ano. E qualquer billing, em qualquer lugar do mundo, ele tem entre 1,5% e 3% de erro. Então nós estamos falando que tem entre 4 bilhões e meio e 9 bilhões de reais de erro. Isso é uma quantidade enorme de coisas que a gente precisa entender. Por quê? Porque isso não é ruim para a distribuidora, nem bom, né? Isso é um problema que a gente tem no mercado, que a gente precisa ajustar. O quanto antes é melhor. Exatamente, para que isso tenha um equilíbrio e para que os negócios eles possam funcionar de uma maneira com melhor previsibilidade, que não tenha uma assimetria muito grande, ou seja, um desequilíbrio em relação para um lado ou para o outro, que é isso que a longo prazo é sustentável. Então, é isso que a gente está procurando fazer, é nisso que a gente está trabalhando, a gente está investindo muito em tecnologia, e muito nas pessoas, muito em passar essa informação para a sociedade e muito também em poder gerar ambientes como esse aqui para essas trocas. Agora, olha, você falou uma frase que os 90 milhões de consumidores, de clientes que têm uma conta de energia, é viável ele trabalhar hoje com a AME, para ele só tem um ganha-ganha, correto? E aí você olha para o cenário e fala, tá, então como que o cliente que está chegando agora, está escutando a gente aqui, ele pode economizar energia com as soluções da AME? Isso é um fato? Isso é um fato, porque hoje a pessoa ela só paga mais caro para a energia se ela quiser, né? Uhum. Hoje existe a GD, existe o Mercado Livre, existe uma série de opções que você tem dentro da sua conta, que você pode optar de acordo com o seu perfil de consumo, para que você possa reduzir esse seu gasto, né? Então a AME está preparada para isso, nós olhamos mais de 250 campos dentro das contas de energia, nós fazemos recomendações para os clientes, nós sugerimos, nós olhamos histórico de consumo, então com certeza para todo mundo isso vale a pena, até porque conforme a gente vai juntando mais dados e mais informação, a gente consegue dar recommendations e propor soluções mais eficientes. E a tecnologia, quando a gente fala para a inteligência artificial, isso está já acoplado hoje ou está em via de com as soluções da AME? Isso é um roadmap de tecnologia, né? O tecnológico. O que está acontecendo? O que acontece é o seguinte, a gente começa tratando os dados, a gente começa
a ver os nossos algoritmos, como é que eles se comportam em relação aos resultados que a gente vê da distribuidora. Então eu acho assim, nós estamos num processo... É um acompanhamento. É um processo, é uma jornada, né? Porque o que acontece é o seguinte, a gente tem algoritmo, que a gente pode chamar de inteligência artificial, temos, mas conforme a gente for aumentando a quantidade de dados e for definindo os padrões e for fazendo com que esses algoritmos eles aprendam sozinhos e comecem a definir padrões para que a gente possa atuar da melhor forma possível e mais equilibrada, é super importante para o avanço do próprio mercado de energia no Brasil, né? Porque de novo, né? Essa questão desse desequilíbrio é muito ruim porque gera falta de previsibilidade e isso é ruim para qualquer negócio. O que a gente pode esperar de inovação nos próximos anos com a AME? Eu acho que o que pode esperar é uma inteligência artificial muito veloz e uma entrega para o cliente muito brutal. Eu falei há pouco aqui com algumas pessoas que o D da digitalização do setor elétrico passa pela AME. Tá correto? Com certeza. E aí a última pergunta, a importância desse evento para você e para a AME. Eu acho que esse evento aqui é uma consolidação de uma coisa que a gente começou há muitos anos atrás, né? Eu conheci o Irapuã Pai, eu fui lá comprar a empresa do Irapuã Pai num momento da economia e num momento muito difícil. Eu prometi para ele que isso aqui seria um negócio de muito sucesso, que tinha todas as condições de ser. E eu acho que esse momento aqui é um momento de consolidação de todo esse trabalho que a gente fez durante muitos anos e persistindo e acreditando que esse trabalho duro e que essa questão do conhecimento e de buscar as pessoas e de juntar e de equilibrar, isso daria frutos no momento certo. Então acho que esse é o momento certo. Nós estamos vivendo um momento super feliz, nós estamos super empolgados com a nossa plataforma de tecnologia, com tudo que a gente está juntando, com tudo que a gente está desenvolvendo junto com as pessoas. Então acho que para mim e para a AME, eu acho que representa isso, que é muito importante. Por quê? Porque eu acho que a vida é muito de exemplos, né? E os exemplos, quem carrega mesmo é as ações, elas arrastam, né? Sim. E eu acho que isso é um belo exemplo para a gente poder usar não só no mercado de energia, que é um mercado que as pessoas vendem assimetria historicamente, que é uma coisa horrorosa, mas para a nossa sociedade como um todo, né? Porque para a gente poder equilibrar o mercado de energia, a gente precisa chegar numa concertação da sociedade, porque existe um desequilíbrio muito grande e que não dá mais. Não dá para a gente ter o menor custo de energia com as maiores tarifas. Isso não tem como. Então, só que isso só passa pelo básico da educação. Então, eu acho que isso simboliza tudo isso aqui. João, eu sou seu fã, cara, e você é um cara guerreiro, batalhador. Obrigado. Sucesso. Valeu. Sempre, e a gente vai trazer aqui no Energy Channel, nacional e internacional, as informações mais relevantes do setor. Valeu, pessoal. Valeu.